Deus se manifesta em todas essas questões, né? No nosso dia a dia, nos nossos almoços, nas nossas comunhões, na nossa casa. Em todos os lugares ele se faz manifesto. Amém? Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. É a parábola dos vinhateiros ou dos lavradores maus. Os irmãos, já acredito que a maioria dos irmãos conhece essa parábola. Só que essa parábola, esse contexto, tem uma história antes por detrás disso, de o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, aonde ele estava indo, né, e para onde ele iria ainda. Então, na verdade, essa parábola, ela começa, o contexto histórico dela, propriamente dito, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você já parou para observar que nos evangelhos, a maioria das desavenças, das insurreições ou das insurreições dos religiosos, do grupo religioso vigente da época, ou seja, da liderança religiosa contra Jesus, sempre acontece, parece que a maioria das vezes, quando ele está em Jerusalém. Fora de Jerusalém, ou seja, fora da capital religiosa, Jesus manifesta, Jesus vive, Jesus prega, Jesus ensina, Jesus cura, mas parece que as principais ocorrências vamos dizer assim, com os desafetos de Jesus, que são os fariseus, os saduceus e os escribas, acontecem em Jerusalém. Parece que sempre lá tem acontecido, pelo contexto dos evangelhos, a gente vê que eles querem matar Jesus, eles querem pegar Jesus em algum contrapé, eles querem prender Jesus, mas eles também temem o povo, porque o povo está seguindo ele. Então eles são um grupo de pessoas assim que eles têm um termômetro. Eles sabem o que eles querem fazer, porém o povo também é o termômetro deles. Para não dizer também que eles são uma classe política, uma classe que se politizou, que se aproveitou do Império Romano, da época que fez essa associação com eles. Roma, nós não mexemos com vocês, vocês podem cultuar, porém vocês devem tributos para nós, né? Então, esse contexto de Marcos capítulo 12 começa logo na entrada triunfal de Jesus. Jesus estava caminhando, né? Vindo, andando, né? A gente vê que nos evangelhos tem esse contexto de movimento, né? Jesus não estava parado. Eu gosto muito da expressão hebraica que é usada para mencionar Davi, que Davi era o hebreu, apriú, o caminhante, o que não ficava parado, o que estava em movimento. Por isso o nome hebreu. Essa palavra vem a partir dessa raiz, aquele que andava, aquele que caminhava, aquele que estava sempre em movimento. E Jesus aqui, como ele é o hebreu também, faz parte do povo hebreu, ele estava em movimento. Então, começa nessa entrada triunfal e logo em seguida, não sei se os irmãos lembram, isso está narrado tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas também. Mateus capítulo 21, Lucas capítulo 20 também. Esse mesmo texto que a gente está mencionando aqui hoje. E logo Jesus lida com aquela situação onde ele vê os cambistas vendendo lá no templo. Lá no templo estava um comércio que só. Não sei se os irmãos lembram. Na lei dizia que quem tinha menos posse, ou seja, o povo pobre, quem não tinha, vamos dizer, menos poder aquisitivo, quando fosse sacrificar no templo, ele deveria levar um par de rolinhas ou um par de pombos, porque eram os animais, vamos dizer assim, que eles conseguiriam cuidar durante aquele ano, porque eles eram pobres e levaria para o templo para sacrificar. Quem era mais rico tinha que levar o melhor novilho, né? Aquele cevado, sem defeito. Porém, nesse contexto aqui, Jesus, quando ele entra no templo, ele vê aquelas mesas de cambistas, né? De vendedores, de ofertas, de sacrifícios. Ou seja, aquele sacrifício que você cuidava dele, aquela oferta, aquele par de rolinha,
aquele par de pombos que você cuidava durante o ano todo, para durante a ocasião da festa, você levar e apresentar ao sumo sacerdote para você adquirir o perdão, seja para você, seja para alguém, para que Deus de fato te perdoasse pelo derramamento do sangue deles, aquilo estava sendo vendido. Você não tinha mais esse trabalho. E tudo era comissionado. Era pagado a diária, era pagado a semana, era pagado o mensalinho e tinha um mensalão também. Vocês acham que eles se incomodaram com Jesus por quê? Porque Jesus estava mexendo numa caixa de maribondo. Quando Jesus se incomoda com essa cena dos vendedores, daqueles que estavam vendendo animais para serem sacrificados, para tirar aquele trabalho que o povo tinha de cuidar daquele animal, eles estavam vendendo, mas estavam sustentando um sistema. Era um sistema que estava sendo sustentado, de modo que quando Jesus vê aquela situação, e a gente pensa que foi um surto de ira que Jesus teve, mas não foi, porque Jesus vê aquilo num dia, ele volta, ele não entra no templo ainda, ele vai fazer um azorrague com as próprias mãos, no outro dia que Jesus vai, de fato, com atitude deliberada. Então Jesus agiu deliberadamente, ele não teve aquele surto de raiva, de ira, como algumas pessoas dizem por aí, você já deve ter ouvido, televisão, rádio, alguns pregadores. Jesus agiu deliberadamente, porque a palavra fala que você ira, mas você não pode pecar também. Então foi no outro dia. De modo que a palavra, eu quero entrar nesse detalhe também, porque quando a palavra fala sobre a correção dos pais para com os filhos, ela não pode ser com ira também. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Que você, lá quando fala desse contexto, de você corrigir o seu filho com a vara, não é para você pegar uma vara que está ali e você já corrigir o seu filho, não. A palavra não fala isso. A palavra é para você ir no campo, fazer uma vara e depois, quando passar, que a gente se ira, né? Ou não? A gente se ira algumas vezes, né? De vez em quando, né? Depois, sem ira, quando tiver tudo bem, você vai corrigir o seu filho com amor. Então a palavra não fala para você bater, não fala para você espancar, a palavra fala para você corrigir. Assim como Deus corrige os seus filhos, os pais também devem corrigir. Então Jesus foi no outro dia, com azorrague, jogou as mesas no chão, jogou tudo ao chão e falou: olha, aqui é a casa de meu pai, vocês a transformaram em covis de salteadores. É chamada casa de oração. E vocês estão a transformando numa 44 da vida, numa feira hippie, e ainda associando o nome de Deus ainda àquela situação toda, onde você pode vir aqui e sacrificar. Não estou falando do comércio em si, mas associaram a casa de Deus, que eles tanto falaram que era a casa de Deus, a um comércio. Então não tinham mais aquela benevolência de você cuidar do seu animalzinho e levar para ser sacrificado. Não tinha sacrifício. Que sacrifício era aquele? Você chegava e comprava, você podia pagar. Se você não pudesse pagar, tinha o que você podia pagar. Então tinha para todos os gostos e bolsos da época. Então era um sistema. Quando Jesus faz aquilo, ele mexe em todo esse contexto, esse sistema. E aí onde eu quero entrar aqui, quando Jesus faz isso, ele logo em seguida, não sei se vocês acompanhando aí, mas logo em seguida, isso está no capítulo 11 ainda, Jesus volta para Jerusalém, e andando pelo templo, ou seja, Jesus volta de novo no templo, no outro dia, para você ver que Jesus não estava fazendo aquela situação, não era fazendo cera, fazendo alguma coisa para se aparecer, alguma coisa assim, não. Jesus no outro dia voltou até o templo, diz aí no verso 27, então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e os anciãos e lhe perguntaram: com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus vai, aquela conversa que a gente já sabe dela, muitos que conhecem o evangelho, já sabem que Jesus vai e fala para eles assim: eu vos farei uma pergunta e respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Aí ele faz a pergunta: o batismo de João Batista, era do céu ou da terra? Aí esses três grupos, fariseus, escribas e as autoridades, ou seja, sacerdotes, escribas e os anciãos, ficaram naquela sinuca de bico.
Se a gente responder que o batismo de João era do céu, ele vai falar, por que vocês não creram nele? Né? Por que vocês mataram ele então e não creram nele? Se a gente falar também, eles tiveram lá aquela discussão entre eles, né, para eles chegarem a uma conclusão, né? Se a gente falar que é do céu, então ele vai falar, por que você não acreditou nele? Se a gente, porém, falar que é dos homens, e é de temer o povo, que ele era amado, estava sendo seguido pelos homens, né? Por que vocês também não creram? Porque ele era uma pessoa que era seguida pelos homens também. Aí eles chegaram à conclusão e chegaram para Jesus. Sabe qual foi a conclusão deles? Não sei. Porque, na verdade, essa conclusão é um cinismo. É um cinismo, porque eles sabem, porque eles discutem antes. Se a gente falar que é do céu, Jesus vai falar, por que vocês não creram neles então? Se a gente falar que é dos homens, o povo segue ele, ama ele, está seguindo ele, a gente pode ser, vocês mataram um cara que batiza, né? Então, eles eram cínicos. Na verdade, Jesus está lidando com esse cinismo aqui, desses três grupos, dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, ou seja, a principal classe religiosa da época, as autoridades religiosas da época, né? Então, eu penso que Jesus estava numa situação complicada, né? E ele estava manifestando isso perante os discípulos, junto com seus discípulos ali com ele, né? Numa boa. Jesus levava essas questões numa boa, tranquilo. Ele se ira, quando ele, na ocasião anterior, que ele entra lá no templo, vê aquela situação toda, mas justamente pela incoerência deles, de chamar aquela casa de meu pai, mas transformar ela numa feira aberta, né? E aí aqui, a gente vai entrar de fato no texto de hoje, que é capítulo 12, verso 1, logo a partir do verso 1, sem antes dizer que Jesus falou, eu nem também vou responder vocês. Eu não preciso responder vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Porque Jesus propôs, tá bom, vocês me responderem, eu respondo. Se vocês não responderem, eu também não respondo. Capítulo 12, verso 1. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou de uma cerca, construiu um largar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda lhes mandou a este e mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado, e este lhes enviou. Por fim, dizendo, respeitarão meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura, a pedra dos quais os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra, pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiam essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Mais uma vez, o termômetro deles aqui foi o povo, porque eles viram que Jesus tinha proferido essa parábola para eles, mas eles não tomam nenhuma atitude porque viam que o povo, né, estava com ele, eles estavam temendo o povo, né? O que essa parábola quer dizer em cima de todo esse contexto? Jesus entra no templo, limpa aquela situação daqueles cambistas, logo em seguida ele é questionado pelas autoridades religiosas com que autoridade você faz essas coisas, e logo em seguida ele vem com essa parábola onde ele fala que um homem arrendou uma vinha, ou seja, era o dono de tudo, e arrendou ela para uns trabalhadores. E no tempo certo, era um negócio. No tempo certo, vou voltar e vou vir buscar o pagamento, ou seja, eu vou vir buscar os frutos da vinha. O primeiro, o segundo, o terceiro, vários outros eles espancaram. Uns eles espancaram e outros eles mataram. Até que o dono da vinha resolveu mandar o seu filho. E mandando o seu filho, eles
tiveram a grande ideia deles foi que se a gente matar o filho, porque esse aí é o herdeiro, a gente fica com toda a herança. Só que o dono da vinha, vendo essa situação, o filho morto, ele fala: eu vou exterminar todos esses trabalhadores e vou passar a vinha para outros. Ou seja, a vinha era para ser arrendada. A vinha era para ser trabalhada. Homens que obedeciam a esse senhor deveriam trabalhar na vinha. Então, diante de toda aquela situação, mata um, espanca outro, vários outros, mata o filho, ele manda soldados, mata esses homens e passam a vinha a outros. Ou seja, a vinha era um campo de missão. A Sara hoje bem disse aqui que a gente faz missões, seja elas quais forem. Então a vinha era um campo das missões serem feitas. Só que as missões eram para serem feitas para o dono da vinha, para a glória do dono da vinha, não para os trabalhadores próprios. A vinha não era deles, só porque eles se sentiram donos. Onde eu quero chegar com isso, trazendo para nós? Vocês já viram que muitas das vezes a palavra tem chegado a nós, e ela chega, a graça ela tem chegado a nós, a misericórdia ela tem chegado a nós, só que a gente se sente dono dela. E aí o que a gente faz quando a gente se sente dono dela? A gente mata a palavra, a gente mata o evangelho, a gente mata a graça, a gente mata a misericórdia. Porque isso é para ser manifestado como glória ao dono da vinha, como glória ao dono, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um exemplo simples do nosso dia a dia: se a gente deixa de obedecer em algo pequeno, o que vocês acham que a gente está fazendo? A gente está achando que aquilo é para a gente, que a gente está deixando de obedecer em algo pequeno. Não vou nem falar do grande, porque você deixa de obedecer o pequeno, você imagina o grande. Estou me incluindo nessa também. Em todas essas equações, você pode me considerar dentro delas. Não estou fora de nenhuma, estou incluso. Então, Jesus, quando conta essa situação, e eles estão lá ouvindo, o que acontece depois? Ou seja, Jesus conta essa história toda, gente que se sentia dono, né, daquela situação toda, matou todos os trabalhadores, matou inclusive o dono da vinha, porque achou que era dono. Não, vamos matar e vamos ficar com a herança. Talvez pelo fato do uso capião, né? A gente está trabalhando aqui muito tempo, não merece nada, né? Sabe o que é, né? O uso capião, né? Você viver naquele lugar ali muito tempo e você adquire direito de posse, porque você ficou muito tempo ali. E a graça, meus irmãos, a palavra, ela não é uso para você fazer uso capião dela. A obediência não é para você fazer uso capião dela. A misericórdia de Deus não é para a gente fazer uso capião dela. O dono da graça, da palavra, da misericórdia, dos valores do reino de Deus, ele vai vir cobrar os frutos. E que frutos a gente vai apresentar? A gente matou o profeta que veio nos requerer esse fruto primeiro, matamos o outro, matamos a profetisa, matamos o filho, que a gente pensou que matando o filho a gente podia ficar com tudo, porque o filho era o herdeiro de tudo. Matando o filho, agora a gente tomou posse de tudo. Numa dessas reuniões aí, desses grandes gabinetes religiosos, já fora dito há pouco tempo, nessa reunião aqui, gabinete religioso evangélico, nessa reunião aqui não cabe Deus, Deus não entra aqui. Aqui nós estamos fazendo acordos financeiros e políticos. Foi dito por um desses grandes líderes religiosos desse país. Aí você fica me olhando assim, e eu também me assusto quando eu ouvi isso, né? Mas isso no macro. Vamos pensar no micro, no nosso coração? Em que outras vezes mais a gente pode matar os profetas que vêm até nós, as profetisas, um ou outro, uns a gente espanca, outros a gente mata, e a gente mata até o filho, porque a gente quer ser dono da situação toda. Quando você precisa perdoar e não perdoa? Porque o dono da vinha, o dono do reino, o Senhor dos senhores, ele vai vir cobrar os frutos.
Aí a gente é um cara que trabalha, a gente somos aquelas pessoas, os missionários, que trabalham, que pisoteiam aquele largar para produzir vide, para produzir fruto. E o dono da vinha, o dono do reino, quer o fruto. Só que às vezes a gente tem ficado tantos anos nessa situação de pisotear o largar e produzir o fruto. E a videira está produzindo fruto. Aí você pensa, o dono não vai vir, ele não está vindo. Às vezes você tá esperando, a gente está esperando uma coisa grandiosa, ele vir e tal. Mas ele vem nas pequenas coisas. O dono da vinha, ele vem no próximo que chega até nós, pedindo um copo de água. Uma vez perguntaram para uma pessoa, como que se serve a Deus? Olha, a maneira mais simples de você servir a Deus é você oferecendo um copo de água para quem precisa. Jesus não falou para aquele que tiver sede, Mateus 25, quando Jesus disse que quando vocês derem de beber, derem de comer, vestirem, forem visitar, enfim, quando vocês fizerem alguma coisa dessa, alguma desses pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então, você quer servir a Deus? A pessoa disse, começa com um copo de água. Dá de beber a alguém. Então, nessas pequenas coisas, não precisa ser só um grande líder religioso do nosso país. No nosso coração, a gente pode requerer essas coisas para nós também, não é? Quantas vezes a gente não já matou o filho? Quantas vezes eu matei o filho? Eu já matei o filho. Não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. Porque ele vem requerer o fruto. Cadê o fruto, Anderson? Cadê o fruto? Não tinha fruto? Matei o filho, porque eu achei que o fruto era para mim. Achei que o fruto era para minha glória. O fruto é para o dono da vinha. O fruto é para o dono do reino. O fruto é para o rei dos reis. O fruto é para o Senhor dos senhores. Aleluia! O fruto não é para mim. E quando eu não manifesto o fruto para o dono da vinha, eu estou matando o filho. E estou requerendo a herança para mim. Ah, isso é meu. Que fruto o quê? Senhor o quê? É para mim. Às vezes você não fala isso, você não pensa isso. Mas o seu coração, ele maquina isso. Você sabe de onde que vem isso? Você querer algo para você, você achar que isso é alguma coisa do reino de Deus é propriedade sua, porque nem os filhos são, né? Os filhos são do Senhor, são herança dele. O que é nosso então, de fato? Paulo fala que Cristo, né? Cristo é nosso. Sabe qual que é a única coisa nossa? Nossa, não é meu, é nossa, comum. Cristo. Só Cristo. Mas o que é nosso? O que é meu? Às vezes tudo. Devido aos anos de vida cristã que a gente leva, a gente pensa que tudo é meu. Não é? Sabe de onde que vem isso? E sereis como Deus. Isso vem lá da origem. Isso vem lá do jardim. Na verdade, não é bem assim. Se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Olha só de onde que vem isso. Lá da serpente, lá do jardim. Aquela sementinha que foi plantada. E sereis como Deus. E isso está no nosso coração. E sereis como Deus. Você é dono, você é proprietário. Isso é seu, tudo isso é seu. Se não é seu, pelo menos pelo tempo de vida, pelo uso campeão, tem que ser seu. Gente, isso é uma volúpia dentro do nosso coração. Isso está toda hora. E a gente tem que lutar contra isso. A nossa luta contra a carne é principalmente contra isso. Você acha que o pecado ele começa como? Aqui, no coração. Você começa a conceber todas essas situações no nosso coração. Depois você manifesta elas na prática, na vida, no dia a dia. Mas elas são concebidas aqui. Tiago fala que o pecado ele é concebido aqui. E Deus considera o pecado, além de concebido, Deus considera esse pecado aqui, se não for confessado, ele considera esse pecado praticado. Mesmo você não tendo praticado contra você, contra alguém. Mas Deus, se você não se arrepender desse pecado ainda aqui, Deus considera um pecado ainda. Mesmo você não tendo feito nada.
no dia a dia. Eclesiastes não fala que quando você pensa o mal e você morde os lábios, você não praticou? Então você só pensou e mordeu, você não fez nada. Aos nossos olhos não fez nada. Mas Deus, ele sonda o nosso coração. Para onde a gente vai, meus irmãos, que a gente consegue fugir do dono da vinha? Não tem nenhum lugar que a gente consegue matar o filho e correr do dono da vinha, correr da justiça do dono da vinha, porque ele vai requerer justiça contra o filho dele. Amém? Glória a Deus, aleluia, bênção. Aí o texto continua. E enviaram-lhe, verso 13, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Olha que cisão mais, assim, infortúnia, mais, assim, talvez chocante, né? Uma classe religiosa com a classe dos herodianos, que eram os que serviam Herodes, eram os soldados palacianos, vamos dizer assim, né? E parece que hoje não acontece isso, né? Acordos entre líderes religiosos com classes políticas. Talvez a gente pense que hoje não acontece, mas isso vem desde a antiguidade, irmão, acordos. Então chega esses dois grupos aqui, fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Não olhas a aparência dos homens, antes segundo a verdade, anda segundo a verdade e ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Eles vêm com essa questão, né? Os fariseus e os herodianos. Ou seja, nada mais cômico, nada mais irônico. Ou seja, gente que requeria Deus ou de César, quem servia a César, herodianos, e quem servia a Deus, no fato aqui, os fariseus. É lícito pagar ou não é lícito? E Jesus dá uma resposta simples. Como tem que ser? De quem que é o rosto estampado nessa moeda? É de César. Então, gente, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só que continua ainda. Verso 18. Agora, os saduceus que dizem não haver ressurreição. Eu quero que vocês guardem isso aí. Os saduceus eram uma classe, né, que pertencia à tribo de Levi, né, que dizem não haver ressurreição. Eles chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, Moisés não deixou escrito, né, se morreu o irmão de alguém e deixar uma mulher sem descendência, o seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Vocês entenderam essa pergunta aí? Um cara é casado e ele morre e deixa a esposa. Se eles não tiverem filhos, o irmão desse que morreu casa com ela para suscitar herança para ela ter filhos. E eles contam e perguntam isso para Jesus. Acontece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E eles não criam em ressurreição. Quero que vocês entendam isso. Eles não criam em ressurreição. E aí eles perguntam para Jesus: no reino de Deus, olha a pergunta que eles fazem para Jesus. Cadê aqui? No verso 22. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, cambada de safado. Desculpa a expressão, mas esses caras aqui são, pelo amor de Deus, eles não criam ressurreição. Eles estavam querendo apenas testar o mestre, testar Jesus. Na ressurreição, Senhor, eu acho fantástica a Escritura e como Jesus lida com essas questões, sabe? Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual eles será esposa? Talvez ela vai ser esposa de um, do outro, ou ela vai ser esposa de todos, pensaram eles, né? Não sei. Aí Jesus vai e responde com sabedoria, né? Respondeu-lhes Jesus: não provem o vosso erro de não provem o vosso erro de conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos no céu. O casamento que a gente tem aqui, irmãos, lá não tem mais. Acabou.
Lá não existe casamento. Casamento é para essa eternidade. A gente já foi ensinado isso. Está lá nas 10 reflexões bíblicas que o pastor Labiano fez. Vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4. Ele está falando sobre casamento, criação de filhos, criação do homem, criação da mulher. Você que nos assiste pela internet, se quiser saber mais sobre isso, vai lá, digite aí no YouTube, Reflexões Bíblicas Pastor Labiano. Aí você vai ver lá, hashtag vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4. Você assistir esses 3 vídeos, você vai ver, ter uma compreensão de por que a gente não se casa aqui e não se casa lá. Mas de fato é assim. Eu estou só aqui repetindo que o casamento é para cá. O casamento não é para o reino de Deus, vamos dizer assim, para a volta de Jesus, quando a gente estiver plenamente com Ele. Não há casamento lá. E eles fazem essa pergunta para Jesus. E eu peço perdão para os irmãos ter usado essa expressão que eles são safados, mas na verdade são cínicos também, né? De fazer uma pergunta dessa para Jesus, de saberem já que não creem na ressurreição e faz uma pergunta dessa. Aí Jesus vai e continua. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Irmãos, o verbo temporal aí está no presente. Quando Deus falou isso para Moisés, Abraão já tinha morrido, Isaque já tinha morrido, Jacó já tinha morrido. O verbo está no presente. Ele é o Deus, eu sou. A pergunta deles era descabida. Eles não conheciam a palavra. Eles não tinham compreensão da palavra, não tinham compreensão da lei. Jesus vem com uma simples resposta: não tendes lido na Escritura, quando Moisés disse que Deus ardendo na sarça, falando com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, falando isso tudo no tempo presente. Então, se eles morreram, Deus ainda é Deus deles. Dos que estão vivos, Deus ainda também é Deus dos que estão vivos. Deus é Deus. Deus, a morte para Deus nada é. É uma passagem. Para nós é uma passagem. A pessoa passa dessa para uma outra vida. Mas para Deus, Ele continua sendo Deus de vivos e de mortos. Aliás, aqui ele fala que Ele é Deus de vivos, não de mortos. Por causa do cinismo deles de perguntar, não crendo em ressurreição, de quem que essa mulher aqui vai ser esposa? Desse que morreu, do outro, ou seja, dos 7. De quem ela vai ser esposa? Tamanho da pergunta descabida que eles fizeram para Jesus, né? E continua aí, irmãos, continua ainda. 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem perguntou: qual é o principal dos mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. O que o escriba disse aqui? Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos de sacrifícios. Vendo Jesus que havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais o ousava interrogá-lo. Vocês entenderam essa sequência de textos que a gente leu, que começou a partir da entrada de Jesus em Jerusalém, com a visita dele no templo, onde ele põe para fora aqueles vendedores, aí vem a parábola dos vinhateiros, dos que foram arrendados a vinha para eles, né? Dos lavradores maus, que mataram um, mataram outro, mataram outro, mataram outro, e mataram inclusive o filho do dono da vinha. Aí Jesus vai e continua, eles mandam outras pessoas lá para Jesus, e começa logo depois da vinha aqui. Primeiro eles perguntam para Jesus: com que autoridade o senhor faz essas coisas, né? O senhor entra no templo, derruba as mesas, joga fora como é que fala? As prisões que estavam presas, rolinhas, pombos,
onde estavam presas ovelhas, novilhos. Com que autoridade você faz isso? Aí eles questionam Jesus por 3 vias. A primeira delas, depois dele contar essa parábola dos lavradores maus, eles vêm questionar Jesus pela via do política. Para quem que a gente é lícito, a gente dá um imposto ou não, Senhor? Depois eles vêm questionar Jesus acerca de questões morais, questões éticas, cotidianas, questões de casamento, questões de morte, porque a lei fala que eu tenho que me casar com a esposa do meu irmão, que ela é viúva, porque eu tenho que suscitar herdeiro para o meu irmão. Eles vêm com essa segunda questão para Jesus. E vêm até com questão teológica. Qual é o grande mandamento? Então eles vêm tentar pegar Jesus em alguma dessas. Em nenhuma dessas Jesus é pego. Pelo contrário, Jesus responde sabiamente todas elas. E por último aqui, verso 35, Jesus está lá dentro do templo, ensinando. Perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. E o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é o seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Então, irmãos, aqui ele já falou para o povo que estava com ele e os escribas que estavam ouvindo ele lá no templo. Então, não tem jeito. Onde a gente deve ser inserido nessa situação é uma pergunta que eu já fiz e que a gente tem que ir embora com ela hoje. E a gente vai dormir com ela. E não sei quantos dias a gente vai ficar com essa pergunta, mas a gente deve permanecer com ela. E a gente deve ser uma resposta para ela. Você, eu com minha vida, nós com nossa vida, devemos ser resposta para essa pergunta. Quantas vezes a gente já matou o filho? Porque a gente se acha no direito de que a glória é nossa, que alguma coisa do reino de Deus é nossa. Quantas vezes a gente já matou o filho? Há tempo para a gente se arrepender. Há tempo para a gente cair em si. Há tempo para a gente tomar cabo da nossa vida, aprumar as nossas vidas. Né? Há tempo para isso. Se essa palavra está chegando até nós hoje, meus irmãos, é porque tem tempo. É para a gente pensar que nada aqui é nosso. Tudo é do Senhor e para a glória dele. E nós somos só os servos. Nós somos os servos. Inclusive os que iam lá requerer o fruto da vinha eram servos do dono da vinha. Sabe o próximo que chega até você e você não manifesta o fruto? Você fica com o fruto? Você não manifesta amor, você não manifesta perdão, você não manifesta graça, você manifesta indiferença, você não manifesta nada disso. O próximo é servo. O próximo é um servo. E diante de todas essas situações que Jesus disse, a maioria delas dentro do templo, no Evangelho de João, Jesus ainda fala que aquele templo vai ser destruído. Em 3 dias ele iria reconstruir esse templo. Eles ficaram irados com aquilo, porque o templo demorou anos para ser construído. E ele vem falar aquilo que vai ser destruído e em 3 dias vai ser reconstruído. Mas ele estava se referindo ao seu corpo, né, que seria ressuscitado. Então, no Evangelho de João tem muitos desses embates que Jesus lidou durante a sua vida. Talvez no Evangelho de João, onde mais se cita isso, esses embates por Jesus curar no sábado, por Jesus receber a prostituta que chora nos seus pés e enxuga os seus cabelos, por Jesus curar alguém na porta do templo durante uma festa religiosa e pôr ele para dentro lá, e era um sábado também. Então, esses embates dos fariseus, dos saduceus, dos escribas com Jesus, João relata isso demais. E eles se assustaram quando Jesus disse isso, que vai destruir o templo e em 3 dias reconstruir. E de fato isso aconteceu também. O templo fora destruído no ano 70. Né? No ano 70 por Roma. Roma invade Jerusalém e destrói tudo. Então, até aquele general
romano, o general Tito, que invadiu Jerusalém, as pulsões dele, irmãos, nessas pulsões dele, na vontade dele, no que ele faz, no que ele age, ele está debaixo ainda da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus usa também o general romano para exercer sua vontade. Então, sabe aquela pessoa que você não gosta dela, mas que chega até você? Olha a oportunidade que você está tendo de manifestar o fruto para o dono da vinha. O fruto não é para ele que está te requerendo seu fruto, não. O fruto é para o dono da vinha. Ele é apenas um servo. Sabedor disso ou não? Ele é sabedor disso ou não? Que ele é servo do dono da vinha. Ele pode ser consciente ou inconsciente, mas ele está exercendo uma missão também. Como a gente já ouviu aqui hoje, até dito pela Sara, que todos nós somos missionários. Todos nós estamos missionando em algum campo. Seja aqui, seja ali, seja acolá, seja quem está aqui, seja quem está lá em Moçambique, seja a gente na nossa casa, seja a gente no nosso trabalho, seja a gente com os nossos amigos, seja na faculdade, seja onde for. É um campo missionário que a gente está missionando, fazendo missões, manifestando o amor de Deus, pisando o largar. E às vezes pessoas lá vão requerer de nós fruto, paciência, amor, sabedoria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, misericórdia, mansidão. Já parou para pensar quantas pessoas Deus já colocou no seu caminho? Seja essas pessoas quem for. Seja dentro da igreja, fora da igreja, que não é de igreja, crê em Deus, que não crê em Deus, não importa. Quantas dessas pessoas, né, vamos contar, não, porque a gente vai ficar muito tempo aqui contando, mas quantas dessas você já deixou de manifestar fruto do Espírito com ela? A gente ficou com fruto, então. A gente se achou dono do fruto. Deixou de receber? Deixou de receber outro fruto. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Não vamos ficar tristes, não. Vamos ficar animados. Porque essa palavra é de esperança para nós. Ela está trazendo esperança para os nossos corações. Amém? Ela é para a gente se alegrar. Porque quando Deus abre os nossos olhos é para a gente se alegrar. Amém? Glória a Deus. Exatamente. Jesus ainda não voltou a sua segunda vinda, mas ele vai voltar. E que ele ache a gente, seja que a gente vá se encontrar com ele antes da sua volta, ou que de fato seja na volta dele, que ele ache a gente, sendo esses lavradores que quando o dono da vinha vem requerer o fruto, a gente apresenta o fruto. O fruto é esse, Senhor. O fruto é esse. Eu sou apenas um servo, como aquele que veio requerer meu fruto, como o próximo que vem requerer o fruto na minha vida. E ele vem consciente ou inconsciente, né? Esse próximo que vem requerer o fruto na nossa vida, né? Sabe um fruto que a gente tem exercido talvez pouco, ou que precisamos avançar mais nele? A contribuição. Contribuição é um exemplo disso. Particularmente na nossa igreja, a gente tem passado por uns meses aí que talvez a gente precisa refazer as contas, né? Precisamos pensar no que vamos fazer. E, de fato, a palavra já orienta o que a gente deve fazer. A palavra já orienta que a gente precisa exceder, né? Porque nós somos o quê? Nós somos mordomos do reino de Deus. Nós somos apenas servos, né? E muitos missionários precisam de nós. A gente sustenta, a igreja, a Remídio, sustenta muitos missionários. Talvez o que menos toma como contas dessa igreja é o aluguel desse espaço, né, Douglas? Douglas está aqui, pode mesmo falar, porque a maior parte do que a igreja Remídio arrecada é para os missionários, é para sustentar a gente que está missionando em outro campo. E você está missionando aqui. Não se veja como não missionário, se veja como missionário, como gente que faz parte também dessa história. Amém? Exatamente.
É verdade. Então eles apenas fizeram uma mudança de não trabalharem formalmente para servirem integralmente ao Senhor. Mas nós ainda também somos missionários, né? Tudo é a vinha. Eles estão lavrando na vinha lá e nós estamos lavrando na vinha aqui. Nós somos os lavradores. E que não sejamos maus, não sejamos encontrados como lavradores maus, como aqueles vinhateiros maldosos, que mataram todos aqueles que vieram até nós e que mataram inclusive o filho, mas que a gente se ache como servo fiel. E sendo achado como fiel, fazendo o link com a mensagem do domingo passado, mesmo sendo fiel, a gente é um servo inútil. Porque é isso que o dono da vinha espera, que a gente seja achado fiel. Ele espera que a gente seja fiel. Então qualquer fidelidade que a gente tenha, seja ela grande ou pouca, a gente continua sendo servo inútil. Amém? Jesus conta conosco, irmãos. Jesus conta conosco. Basicamente, no nosso dia a dia, os nossos irmãos contam conosco também, que estão lá do outro lado do oceano, outros aqui em cidades aqui próximas, outro aqui em São Luís, uma família, outros ali em Pontalina, outros lá em Moçambique, outra família lá na Índia. Esses irmãos contam conosco. Então, você também que nos assiste pela internet, depois você pergunta aí nos comentários. Temos nas nossas redes sociais também, no nosso Instagram, no nosso Facebook também. Acesse lá o nosso, qualquer uma dessas redes sociais, pegue o Pix, senão você manda alguma mensagem aí pelos comentários do Facebook, contribua. A gente precisa avançar nisso também, né? Durante esses 2, 3 últimos meses, as contas fecharam bem apertadas, tivemos que tirar um dinheiro que estava sendo guardado como oferta da igreja para um trator que vai ser comprado, é a oferta que a gente vai fazer para o Pronas, quando o Pronas for adquirir esse trator lá em Moçambique, para eles lavrarem melhor a terra lá, para plantar e tirarem benefícios disso lá. Então, tivemos que lançar a mão dessa poupança, vamos dizer assim, entre aspas, que a igreja tinha para ofertar, para quando fosse comprado esse trator. Então, você que nos assiste, os irmãos que estão aqui, se você puder exceder ainda esse mês, exceda. Você sabe disso e a gente fala isso com toda a tranquilidade do mundo, porque aqui na igreja a gente não tem momento de oferta. Você nunca viu alguém fazer momento de oferta aqui, a não ser quando as coisas apertam, né, Douglas? O Douglas manda alguma coisinha lá no grupo, mas ideal é que a gente avance, principalmente nesses momentos que parece que não vai, né? A gente já ouviu aqui várias vezes também do nosso pastor, pelo menos umas 3 ou 4 vezes a mesma mensagem, pelo menos eu já ouvi, que a gente precisa ser bênção. Quando você quer ser bênção, você não espera ter para abençoar. Você abençoa sem ter. E Deus não conta com quantidade, Deus conta com a sua oferta, aquilo que você propôs no seu coração. A gente não fala nem dízimo aqui, vocês já viram isso? Se você quiser falar dízimo para você, ok, mas a gente não fala nem dízimo, porque a gente não crê que é só o dízimo, só os 10%. Deus requer muito mais da gente, Deus requer a nossa vida por um todo, né? E 10% só não vai suprir as necessidades do reino de Deus, como às vezes esses últimos meses, né, Douglas, não vem suprindo, né? Mas Deus é fiel, irmãos, e Jesus conta com a gente mesmo. A gente que faz parte desse corpo, que abençoa tantas pessoas, que graças a Deus, através de um tempo, as mensagens, a palavra, o ensino tem chegado a outros lugares pela internet, né? Então, muitas pessoas, eu direciono essa palavra para você que está nos ouvindo e que ainda vai nos ouvir também, que você contribua com a Igreja Remídio, que a Igreja Remídio, ela não faz poupança de dinheiro. A Igreja Remídio, ela abençoa. Tudo que entra aqui está no nosso escopo, que a gente, no mínimo, a Igreja Remídio aqui vai ficar, pelo menos, ou no máximo 10%, 10 a 15% é para manter essa estrutura aqui. O resto é só para abençoar missionários. Seja os que estão aqui, como já foi feito, e ainda de quando em quando, né, Douglas, é feito, missionários que estão aqui, têm sido abençoados. E missionários que estão em Moçambique, que estão em Pontalina, que estão em São Luís e que estão em Goa, na Índia. Glória a Deus, né?
vamos ter essa palavra como um direcionamento da parte de Deus para nós, em que não se sinta pressionado também a contribuir, né? A Escritura é bem livre em relação a isso. Você não precisa se sentir desconfortável. É um assunto tranquilo e quem vê desconforto nesse assunto é a gente. Isso é como os outros valores do reino de Deus: amar, perdoar, contribuição. Amém? Se você tiver alguma dúvida, mande nos comentários quem está na internet e aqui procure o Douglas. Vamos orar? Deus é bom e que a gente seja achado como bons, aqueles trabalhadores bons da vinha. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez para nós, obrigado por tudo que o Senhor tem falado, ensinado a gente, o Senhor tem dito ao nosso coração. Graças ao Senhor, Pai, te louvamos por causa dessa palavra, e ela é graças somente a Ti, Pai. O Senhor, como sendo o dono da vinha, o dono de tudo, Pai, que fez, tudo que foi criado, o Senhor requer de nós apenas que a gente apresente o fruto disso, Pai. E em nome de Jesus a gente deseja, nesse momento, e em toda a nossa vida aqui, Pai, ser achado como bons trabalhadores, e não como a Escritura diz que aqueles trabalhadores eram maus. Pai, que a gente não seja achado assim, como maus trabalhadores, mas que a gente seja achado como bons, Pai, aquele que manifesta o fruto para quem for, para quem o Senhor colocar no nosso caminho, principalmente para o seu filho, e sabendo já pela Escritura que para quem a gente manifesta o fruto, a gente está manifestando para o seu filho, pois a palavra mesmo diz que se a gente der de comer, der de beber, vestir, visitar, Pai, qualquer uma dessas pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, a gente vai estar fazendo para o Senhor Jesus, Pai. E graças ao Senhor por causa disso, porque a glória é somente do Senhor, Pai. Oramos no Teu nome e a Ti, Pai, te glorificamos, Pai, pela palavra, pelos cânticos, pela ceia que participamos, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que a gente seja encontrado como bons trabalhadores, Pai, da vinha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar? Sara, tem algum recado? Convidado. E os amigos lá, e quem quiser participar, que a gente se coloca a ele, ela vai receber o contato. Amém. Irmãos, dia 9 a nossa primeira vigília desse ano, né? Primeira vigília desse ano da Igreja Remídio na casa do Pablo e da Cassiele. Dia 9 de abril, vai ser sábado. Que horário? 9 horas. Então marca aí na sua agenda, né? Coloca lá na agenda lá, vigília da igreja. Se você puder jejuar no dia, até que horas você conseguir, você jejua. Lá no dia vai ser a primeira vigília nossa desse ano, casa da Cassiele e do Pablo. E lá é casa da Cassiele e do Pablo mesmo. É igual lá em casa, é casa da Priscila e do Anderson, não é o contrário. Não sei lá na sua, Eduardo, não sei se é da Fernanda e do Eduardo ou do Eduardo e da Fernanda. Lá na do Douglas também é a casa da Sara e do Douglas, que eu sei. Então, lá na casa da Cassiele e do Pablo, viu, irmãos? E essa semana também temos os remidilares. Terça-feira na casa da Rosângela, né, às 19h30. Na quarta-feira, às 19h30, 20 horas, no 20 horas, Jardim Europa. E no domingo, se você quiser participar, quem não está participando, quiser participar de um Vida Discipular, domingo de manhã na casa da Neide. Tem um grupo lá de Vida Discipular. Amém? Vamos orar para encerrar e a gente... Vamos ali para a mesa comer, tem muita coisa para a gente comer ali hoje. Pai, obrigado em nome de Jesus, louvado seja o Senhor por esse culto, Pai, por esse momento que a gente tira para celebrar o Senhor, Pai, porque culto a gente vai continuar depois que a gente sair daqui, porque a gente te cultua, Senhor, com a vida, com a nossa vida, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe através dessa palavra, Pai, que a gente possa realmente crescer, Pai. A gente tem ouvido, o que a gente tem ouvido aqui hoje, e temos ouvido nos outros dias, e temos ouvido nesses tempos todo, Pai, que seja para a gente crescer. É para o nosso crescimento, é para a nossa orientação, Pai. Em nome de Jesus, que a gente tire proveito disso,
e que a gente seja bênção, Pai. Sejamos bênção na vida de outras pessoas, Pai. Conforme já ouvimos, que a vida cristã ela é composta de 3 etapas. Primeiro a gente se converte, Pai, a gente quer ser abençoado. E eu creio que a gente já superou essa fase também, de querer só ser abençoado, Pai. E a segunda etapa é a gente querer abençoar, conforme a gente já ouviu. E nesse querer abençoar, a gente espera ter para abençoar. Mas a gente, conforme a gente ouviu do nosso pastor também, Pai, que a gente também deve ser bênção, né? Assim como o Senhor disse a Abraão, "Sê tu uma bênção." A gente quer ser bênção. E quem é bênção, Pai, não espera ter para abençoar. Abençoa em todo tempo, em todo momento, em qualquer hora, porque sabe que em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, é o momento para manifestar o fruto para o dono da vinha, Pai. Oramos em nome de Jesus, agradecido por tudo que o Senhor fez e ainda fará conosco e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos.